Gente, bom dia. Hoje é dia 3 de setembro. Hoje é quarta-feira. E quarta-feira você sabe que é o dia do nosso momento reflexão. Hoje o texto que eu destaco, que eu escolhi, está no livro do Gênesis, o livro dos começos, o livro das origens. Lá no capítulo 39, no verso 21, que nos diz assim, o final do verso 20, começo do 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia, a simpatia do carcereiro. A história de José, ao meu ver, é uma das histórias mais lindas e mais ricas da Bíblia Sagrada. Ela nos coloca diante de um personagem que viveu situações das mais complicadas possíveis. Se nós fôssemos usar o que dizem hoje, um ditado popular, nós diríamos o seguinte em relação a José, que quanto mais se reza, ou quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque é interessante perceber que a vida de José é uma vida que ele escolhe acessar a porta da integridade, que ele escolhe viver uma vida íntegra, uma vida de honestidade, uma vida de honradez, uma vida de respeito diante daquilo que não é dele, diante daquilo que ele não pode tocar, como foi no caso da mulher de Potifar. E só que tudo parece que vai desabando. Quanto mais ele vai se mantendo equilibrado, fiel, verdadeiro, justo, parece que os céus, ele fechou as portas para ele, ou as janelas para ele, ou parece que Deus virou as costas para José. Eu não sei o que você pensa, mas a gente lendo hoje a história com seu começo, com seu meio, seu início, né? Começo, meio e fim, é tudo simples. Mas o fato é que José, ele sofreu muito, ele enfrentou situações de traição de família, seus irmãos o venderam, depois ele enfrenta aquela situação na casa de Potifar, e aí ele só vai piorando a situação dele. Mas essa história, ela é uma história inspiradora, porque muito embora a situação ao nosso redor ela possa ser uma situação de vale de escuridão, ela possa ser uma situação de dificuldades, o que eu e você nunca podemos perder a referência e nunca podemos desfalecer em nossa fé, mesmo que a situação, mesmo que o que está acontecendo grite exatamente ao contrário e nos diga o contrário, eu nunca e você nunca pode perder a referência que Deus está com a gente. Vocês sabem que um dia eu ouvi alguém dizer sobre uma situação que ele ouviu de um amigo, um pastor disse isso. E o que ele ouviu era tão pesado, era tão forte, era tão sofrido que ele foi para casa chorando e dizendo o seguinte: eu não saberia conviver com esse problema que esse irmão me relatou. E depois ele procurou o seu orientador espiritual dizendo que ele não havia conseguido dar uma resposta satisfatória para aquela pessoa, e aquilo causou uma certa frustração nele. E eu me lembro que ele disse assim, que o orientador espiritual dele disse para ele o seguinte, que ele não deveria ficar pensando que ele deveria ter todas as respostas para todos os problemas que as pessoas enfrentassem, ou no caso aquela pessoa. Mas o que ele deveria fazer era tentar ajudá-lo a encontrar Deus na dor. Esse é o grande dilema da nossa vida. Quando nós enfrentamos dores, a nossa tendência, o que nós pensamos em primeiro lugar, é que Deus nos esqueceu, é que Deus nos abandonou. Mas o grande exercício, meu e teu, é que a gente deve encontrar Deus na dor. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa sozinhos. Deus disse que Ele estaria com a gente, porque o nome dele é Deus Emanuel. Deus, ele nunca abandonou ninguém. Porque nesse texto, o que está escrito era que o Senhor era com ele. O texto começa dizendo, o final do texto que eu li, José estava na prisão, mas o Senhor estava com ele
e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Eu quero dizer para você hoje que me ouve, que ainda que você se sinta preso em seu sentimento de dor, angústia, incompreensão do que você enfrenta, eu quero dizer para você, Deus está com você, Deus está contigo, Deus não te abandonou e Deus ele vai aplanar o caminho, o teu caminho diante das provas e diante das lutas. Talvez você possa pensar assim, poxa, mas é fácil falar para quem vive de fora do problema. Mas o que eu posso dizer para você, que eu já passei por situações em que de verdade eu fiquei tateando e tentando encontrar Deus na dor. E eu posso também dizer para você de verdade que eu o encontrei, que Ele esteve ao meu lado, que eu senti a mão dEle me cuidando, me guardando, me protegendo. Portanto, a minha oração é que ainda que você esteja preso em qualquer sentimento de dor, nunca duvide da presença de Deus ao teu lado, porque Ele é um Deus que não nos abandona, um Deus que nos trata com bondade e concede simpatia no coração de pessoas para que nos tratem da melhor forma possível, para que eles sejam as mãos de Deus e o cuidado de Deus sobre nós. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e se você que me ouve é alguém que está vivendo isso, confie nessa fala, que não é fala minha, mas é fala de um Deus que nos mostra o quanto Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e até o nosso próximo momento reflexão. Beijo no teu coração. Fiquem na paz. Amém.